Pessoal, boa noite. Vejam só. A gente vai tentar fazer um teste no Google Meet. Provavelmente é a melhor ferramenta que a gente vai utilizar para as aulas. Eu creio que já seja essa ferramenta que vocês já estejam utilizando com os demais professores, tá? E provavelmente vai ser ela que nós vamos ficar utilizando para as nossas aulas aí nas sextas-feiras à noite, né? Então, eu prometo que não vou cansar vossas excelências, vou tentar fazer da melhor forma possível para a gente fazer um pouco mais de interação. Peço a vossas excelências que quem quiser fazer uma interferência pode fazer, fique à vontade. Eu acho que a gente debatendo fica mais interativa a nossa aula, tá? E a gente vai trabalhar hoje um assunto chamado dissídio individual. Então, quem tiver com livro ou quem tiver com a CLT pode abrir a partir do artigo 840 da CLT. A gente vai trabalhar alguns artigos a partir do 840, certo? E eu quero saber de vocês se todos estão me escutando. São 13. Muito bom. O som tá legal? O som tá legal ou tá muito alto? Tá dando para ouvir legal? Tá perfeito. Está sendo cirúrgico. Oh, meu Deus do céu, que coisa extraordinária. Saudade demais de vocês, velho. Vamos lá, galera. Dissídio individual trabalhista. E aí a gente vai começar com o pontapé inicial da jurisdição trabalhista, que é a reclamação trabalhista, ou a petição inicial que dá início à prestação jurisdicional na Justiça do Trabalho. Vocês conhecem como petição inicial, mas quem elabora na Justiça Trabalhista chama de reclamação trabalhista, tendo em vista que o autor da reclamação trabalhista é chamado de reclamante e o réu, numa reclamação trabalhista, é chamado de reclamado. Geralmente o autor é o empregado que se sente lesado no seu contrato de trabalho. Durante o seu contrato de trabalho ele teve alguns direitos que, segundo ele, foram inadimplidos. E, do outro lado, nós temos a empresa, via de regra. Não é sempre dessa forma. É possível que nós tenhamos também ações em que, na Justiça do Trabalho, a empresa ela vai ingressar, como é o caso da ação de consignação em pagamento, como é o caso do inquérito para apuração da falta grave, que a gente vai ver lá quando for trabalhar a parte de prática trabalhista. Todavia, a reclamação trabalhista é a que vai dar início à efetiva jurisdição trabalhista. E a grande pergunta que se faz de início, que pode ser abordado, inclusive, numa prova de ordem dos advogados do Brasil, numa prova de OAB, seria a possibilidade da propositura da reclamação trabalhista na modalidade oral. E a gente trabalhou um princípio, quando iniciou nossos trabalhos em processo trabalhista, um princípio chamado de princípio da oralidade. E num dos exemplos que eu dei a vossas excelências, no tocante ao princípio da oralidade, foi a possibilidade de propositura da reclamação trabalhista na modalidade oral. Então, disse também na oportunidade a vossas excelências que o servidor não é obrigado a fazer com que conste nessa reclamação oral um termo, né, de tudo o que o empregado está reclamando. Na realidade, vai se iniciar um protocolo e esse protocolo vai gerar o número do processo e a ação vai ser proposta, tendo o empregado um prazo de 5 dias para reduzir a termo essa reclamação trabalhista que foi proposta na modalidade oral. Então, a reclamação trabalhista vai ser proposta oralmente, vai ser gerado o protocolo, o número do processo, o dia da audiência e o horário, mas com 5 dias da propositura oral dessa reclamação trabalhista, o empregado terá que reduzir a termo, terá que apresentá-la por escrito à Secretaria da Vara.
E, obviamente, isso era mais comum quando os processos eles eram físicos, quando ainda existia a atuação dos processos físicos. Mas hoje, em tempos de PJE, isso tem caído em desuso. Todavia, a norma ainda está em pleno vigor, ainda está em vigência, o que significa dizer que é possível que a reclamação trabalhista ela seja realizada na modalidade oral, tá? Ainda em tempos de PJE, tendo o empregado que reduzir a termo no prazo de 5 dias. Então, nesse caso, seria interessante a constituição de um advogado para que o fizesse na modalidade eletrônica, porque aí o advogado, de posse do seu token, poderia ingressar no processo, poderia reduzir a termo desse prazo a reclamação trabalhista que foi proposta oralmente pelo empregado. É necessário entender também que esse prazo de 5 dias é o prazo que, se não for observado, acarreta uma consequência processual. Essa consequência processual é chamada de perempção provisória ou perempção temporária ou simplesmente perempção. Essa consequência jurídica, na realidade, doutora Sara saiu da reunião que foi que houve. Aqui eu estou vendo quem sai, viu, da reunião. Não estou vendo vocês aí, não estou conseguindo ver todo mundo. Eu queria muito... Sara voltou. Eu queria muito poder colocar todos. Eu ainda vou saber mexer aí nesse Google Meet para colocar todos aqui para ficar vendo vocês. Mas vejam só. É necessário que a gente entenda que essa perempção provisória traz uma consequência jurídica. Qual é ela? O empregado ele fica sem ingressar, sem a possibilidade de ingressar com nova reclamação trabalhista, né, por um prazo de 6 meses, tá? Essa é a chamada perempção provisória ou perempção temporária. Tudo isso que eu estou falando para vocês vai estar no artigo 840 da CLT, o que permite que eu ingresse com reclamação trabalhista na modalidade oral. O artigo 786 da CLT, anote aí, artigo 786 é aquele que diz que eu vou ter que reduzir a termo, né, posteriormente no prazo de 5 dias. E a perempção provisória, que eu acabei de falar, está no artigo 731 da CLT, repetindo os 3 artigos. O 840 da CLT, ele vai dar a possibilidade do empregado aduzir a sua reclamação trabalhista na modalidade oral, tá? O artigo 786 da CLT vai dizer que é necessário que dentro do prazo de 5 dias seja reduzido a termo essa reclamação trabalhista na modalidade oral, sob pena de perempção provisória, que está previsto no artigo 731 da CLT, que é uma penalidade, uma consequência processual pela não propositura, pela não redução a termo dessa reclamação trabalhista oral, e que vai fazer com que esse empregado não possa realizar nova ação trabalhista, propor nova ação trabalhista por um prazo de 6 meses. Existe uma outra hipótese de perempção provisória que está prevista no artigo 732 da CLT. Essa outra hipótese de perempção provisória, ela fala do arquivamento do feito por 2 vezes, por ausência do autor na audiência trabalhista. Meu povo, logicamente lá na frente um pouco, eu vou diferenciar para vocês a questão prática no que ocorre dos dissídios, dos procedimentos ordinário e sumaríssimo. A gente viu que o que define o procedimento na Justiça do Trabalho é o valor da causa, tá certo? O que decide se o rito ele é ordinário ou sumaríssimo é o valor da causa. Acima de 40 salários mínimos, nós temos rito ordinário, e até 40 salários mínimos, nós temos rito sumaríssimo. Até 2 salários, nós temos o rito sumário. O rito sumário é um rito de instância única, ou chamado dissídio de alçada. É aquele que a parte meio que ela se... Como é que eu posso explicar para vocês? Ela abre mão
abre mão da possibilidade recursal, do recurso ordinário, da decisão de primeira instância, tá certo? Porque o procedimento é de rito único, havendo a possibilidade de existindo aí uma violação constitucional, o manejo do recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal, né? Contrário ao que a gente vai ver lá na frente, quando a gente trabalhar a fase recursal. Mas perceba aqui comigo que no rito sumaríssimo a audiência ela é una, só existe uma audiência, ela não será dividida. Há uma determinação na própria CLT, a partir do artigo 852, A maiúsculo da CLT, que trata do procedimento sumaríssimo. Vocês vão ver que, via de regra, o rito sumaríssimo não admite a divisão da audiência. Embora existam algumas varas que assim o fazem. A exemplo daqui, nós temos algumas varas em Pernambuco que divide a audiência, mesmo sendo o rito sumaríssimo. Todavia, em contrapartida, no rito ordinário, a regra, o que a gente sempre vê é que no rito ordinário, aquele que é acima de 40 salários mínimos, a audiência se divide em duas: a audiência de conciliação ou audiência inicial e a audiência de instrução e julgamento. Meu povo, vocês estão me acompanhando ou está muito rápido? Se manifestem. Muito rápido. Tá legal, tá legal, tá legal. Vou pisar um pouquinho no freio, vou mais pausado. Para o senhor oscila às vezes, começa devagar, depois dá uma carreira. E volta. É porque eu tô assim, meu filho, realmente a idade vai fazendo com que a gente oscile. Mas vamos tentar de forma mais pausada. Aí, voltando. Por que eu estou explicando um pouco para vocês acerca de ritos? Porque quando a gente entende isso, a gente vai verificar essa questão da percepção provisória do artigo 732 da CLT, artigo 732 da CLT. Porque se o obreiro, a partir do momento em que ele entra com a sua reclamação trabalhista, ele já sabe qual é o dia e o horário da audiência e ele tem que comparecer. Em vídeos passados, a gente viu que é indispensável a presença do autor e do réu na audiência, havendo consequências jurídicas para sua ausência. Então, nessa audiência inaugural que eu estou falando no rito ordinário, se o autor faltar, o processo é arquivado. Se o réu faltar, é revelia. Disse a vocês que na outra audiência, na audiência de instrução, se houver ausência de autor e réu, a consequência é diferente. A consequência é confissão quanto à matéria fática. Não tem mais arquivamento e não tem mais revelia, tá? Então, diante da ausência das partes na audiência inaugural, se o autor faltar, vai ser arquivamento. Essa falta do autor, que produzirá o arquivamento do feito, ela se dá, né, com a possibilidade dele explicar a ausência. Se ele explicar a ausência for justificável, ele pode ingressar novamente com a sua reclamação trabalhista e não ter que pagar custas processuais. Haja vista a reforma trabalhista modificar o entendimento da extensão do benefício da assistência gratuita quanto àquele que é detentor desse benefício. Mesmo que você seja detentor do benefício da justiça gratuita, se você faltar à audiência e não justificar, você será condenado em custas. Eu falei isso para vocês em um vídeo que está lá no YouTube e está no Google Classroom, quando a gente tratou sobre justiça gratuita. Então, digamos que ele faltou, arquivou, ele ingressou novamente com a ação. Quando ele ingressa novamente com a ação, vai gerar nova data de audiência e vai gerar novo horário.
Se porventura esse reclamante que faltou a primeira audiência, faltar a segunda audiência também, gerando arquivamento, aplicar-se-á a segunda hipótese de perempção provisória, que está lá no 732 da CLT. Se ele faltar por 2 vezes e o processo for arquivado, haverá aí essa consequência processual de não poder ingressar com nova reclamação trabalhista por um período de 6 meses. Ok, meu povo? Entendido até aí, galera? Já foi. Um pouquinho, mas vai levando. Eu gostaria de que vocês... Dá 40 O ritmo tá bem melhor. Tá melhor, né? Vou daqui a pouco, vou ficar mais lento. Vou desacelerando aos poucos, tá bom? Certo. Então vamos lá, galera, continuando. Vejam só. A gente ainda está falando de petição inicial, de reclamação trabalhista e de dissídio individual. Há uma necessidade da gente trazer a lume agora um artigo extremamente importante. E eu queria que vocês anotassem aí, que é o artigo 840, parágrafo 1º da CLT. Anotem nos seus cadernos ou na própria CLT, grife como importante. O artigo 840, parágrafo 1º, ele foi modificado pela reforma trabalhista. E essa modificação foi sumariamente importante para a gente, porque modificou a atuação do advogado trabalhista no momento da propositura das reclamações. Por quê? Antes da reforma, se eu propusesse uma ação pelo rito ordinário acima de 40 salários mínimos, o valor da causa sendo acima de 40 salários mínimos, eu não precisava liquidar os pedidos, o que significa dizer que se eu pedisse aviso prévio, se eu pedisse horas extras e repercussões, se eu pedisse férias, período tal, mais 1/3, eu não precisava colocar do lado desses pedidos o valor concernente àquele pedido que eu estava fazendo. Veio a reforma trabalhista e alterou o texto do parágrafo 1º para ficar da seguinte forma. Veja só, o 840 diz: a reclamação poderá ser escrita ou verbal. Parágrafo 1º. Sendo escrita, a reclamação deverá conter a designação do juízo. O que é a designação do juízo? É para qual juiz é competente territorialmente aquela causa. Então, vocês viram comigo em vídeos anteriores, se eu não me engano, foi comigo ou foi com Letícia. Não sei, provavelmente foi com Letícia, a questão de competência territorial. Mas eu acho que eu coloquei para vocês um vídeo sobre competência territorial também, do artigo 651 da CLT. Aquele artigo é que vai definir para qual juiz eu vou mandar a minha reclamação trabalhista. Aí eu vou designar ao douto juiz da Vara do Trabalho de Vitória de Santo Antão, Pernambuco. Isso é a designação do juízo. A qualificação das partes, que é o preâmbulo da minha peça. A qualificação das partes é onde eu vou colocar o nome do autor, o nome do réu e as suas especificações. Dizer se o autor é brasileiro, se ele é casado ou solteiro, qual a sua profissão, RG, CPF, endereço completo. Essa é a qualificação do autor. Qualificação do réu, CNPJ e endereço completo. Então, essa é a qualificação das partes. A breve exposição dos fatos de que resulte o dissídio. Veja que, na realidade, o parágrafo 1º, ele só fala da breve exposição dos fatos e não trata da fundamentação jurídica, mas pela praxis processual, pela necessidade de você formar o convencimento do juiz e dizer que há respaldo jurídico para o teu pedido, é necessário que a minha petição inicial tenha a causa de pedir próxima e remota. O que é a causa de pedir próxima e remota? São os fatos e os fundamentos jurídicos que vão fundamentar
os meus pedidos posteriormente. Ou seja, aquele fato está aliado àquela fundamentação jurídica que vai resultar no consequente pedido. E continuando o parágrafo 1º, vai dizer que o pedido deverá ser certo, determinado e com indicação do valor. Olha a expressão aí utilizada pelo parágrafo 1º, com indicação do valor. Isso aí foi introduzido pela reforma trabalhista de 2017. Então, o meu pedido tem que ser certo e determinado. A exemplo, por exemplo, digamos que eu peço horas extras e repercussões. Quando eu falo horas extras e repercussões, eu tenho que dizer na minha peça em que repercussões, em que verbas aquelas horas extras vão repercutir. Eu vou ter que ser específico. Meu pedido vai ter que ser certo, né? Condenação da parte reclamada nas horas extraordinárias que passaram da 8ª hora diária e 44ª semanal, com acréscimo de 50%, e o reflexo dessas horas extras nas verbas contratuais e rescisórias. Aí eu tenho que dizer, nas contratuais, FGTS, vou ter que dizer repouso semanal remunerado, vou ter que dizer 13º, e nas rescisórias eu vou ter que falar aviso prévio, 13º proporcional, férias proporcionais mais 1/3, multa de 40% do FGTS. Então, o meu pedido tem que ser certo, determinado. Só que, ao lado de cada pedido desse, eu tenho que liquidar. O que é isso? Colocar o valor. Fred, eu preciso mostrar, olha a discussão que vem se travando por aí. Eu preciso colocar como foi que eu cheguei naquele valor. Eu preciso trazer um memorial de cálculos para mostrar ao magistrado o porquê daquele valor está ali na minha petição inicial. Resposta: não. Até o presente momento, rege-se a petição inicial trabalhista pelo princípio da simplicidade. Basta você indicar o valor, não necessitando a demonstração do memorial de cálculo para demonstrar ao juiz o porquê daquele valor. Ok, meu povo? Então, preste atenção comigo. Lá na frente, eu acho que em um futuro próximo, acho que em outubro, talvez com essa pandemia aí, talvez a gente tenha uma modificação desse entendimento, mas estava determinado que lá para outubro a gente tinha que juntar esse memorial através de um sistema chamado PJE Calc, que foi um sistema elaborado por Satanás e seus demônios. Tão difícil que a gente não consegue mexer na ferramenta. É uma ferramenta extraordinariamente difícil, que dificulta a vida do advogado e faz a vida do advogado um inferno. Um inferno. Mas, enfim, esperamos aí que esse pensamento seja modificado e a gente não tenha que mexer com esse demoníaco PJE Calc. Tá certo, meu povo? Até agora, vossas excelências estão acompanhando com clareza e robustez, sim ou não? Sim. Muito bem, é muito bom ouvir a voz de vossas excelências, certo? Vamos para frente. Sempre que vocês quiserem falar, meu povo, vocês falem. Eu preciso ouvir vocês. Eu estou muito solitário nesta quarentena. Preciso ouvir meus alunos. Certo, meu povo? Por falar nisso... Por falar nisso, vossas excelências acompanharam o julgamento da ADI 6363 no STF? Não, mas a live de Marina Mendonça não deixei. É um absurdo estar ouvindo esse tipo de comentário diante de um momento de relevância jurídica em nosso país, certo? Para quem não assistiu, a liminar concedida pelo ministro Ricardo Lewandowski, onde regulamentava a necessidade de chancela do sindicato nos acordos individuais perpetrados pela medida provisória 927, caiu por 7 votos a 3,
né? 7 votos a 3 contrários a liminar, e agora há necessidade somente de uma simples comunicação ao sindicato e não da sua chancela ou retificação. Beleza, meu povo? Tranquilo? Estão todos ouvindo? Ouvindo sim, entendendo. Alguém quer fazer alguém quer fazer algum comentário, já que vocês não estão entendendo? Eu queria que vocês levantassem as dúvidas. Professor, honestamente, Sim. uma revisão do que o senhor já deu até agora seria bem interessante, porque pelo menos eu boiei até agora. Quem foi que falou? Eu? Foi Marcos? Eu? Marcos ou Ítalo? Eu, Marcos. Foi tu, Marcos? Pronto. Vamos revisar desde o início, tá? Para ser bem objetivo no nosso tópico de hoje. Estamos vendo dissídio individual. É porque às vezes eu coloco muitas coisas paralelas, né? E fica realmente difícil. Vejam só. Objetivamente, eu preciso entender que é possível que a minha reclamação trabalhista seja proposta na modalidade oral. Primeiro ponto. Segundo, ela, além de ser oral, ela deve ser também escrita, ela pode ser escrita, mas toda vez que eu propor oralmente, eu tenho prazo de quantos dias para reduzir ela a termo? 5 dias. Passou o prazo de 5 dias, eu não reduzi a termo, qual é a consequência jurídica? Muito bem, percepção provisória, tá? O que significa a percepção provisória ou temporária? Significa dizer que o advogado não poderá, ou a parte não poderá ingressar com nova reclamação trabalhista por um período de 6 meses, tá? Essa é a primeira hipótese de percepção provisória, artigo 731 da CLT, cai muito em prova. O artigo 732 traz a segunda hipótese. Quando é que vou ter percepção provisória também? Quando o autor der causa ao arquivamento do feito por ausência por 2 vezes seguidas. Ok, meu povo? Faltou 2 vezes seguidas, arquivou o feito, esse empregado, ele ficará por um prazo de 6 meses, sem ingressar com nova reclamação trabalhista. Voltando para a reclamação trabalhista, a gente viu os requisitos da petição inicial. Quais são os requisitos da reclamação trabalhista? Estão aonde? Estão no artigo 840, parágrafo 1º da CLT, que diz que quando ela for escrita, quando a reclamação trabalhista for escrita, eu só preciso direcionar para o juízo competente, qualificar as partes, colocar os fatos, colocar o pedido certo, determinado e com indicação do valor, a data e a assinatura do reclamante ou de seu representante, é o que está no texto do parágrafo 1º. Obviamente, você vai me perguntar o seguinte, Fred, Marquinhos, até agora tudo ok, Marquinhos? Veja que eu fui mais objetivo agora. Ok. Ok? Veja, é porque eu arrudeio mesmo. Quando eu estiver arrudeando muito, você diz assim, Fred, volta de forma mais objetiva, faz um apanhado geral, que aí eu volto com o maior prazer. Você vai perguntar ao Fred, e o valor da causa? Você me disse que o valor da causa é o que define o rito. Mas o parágrafo 1º, ele não indica o valor da causa como um requisito essencial. É verdade. Lá no parágrafo 1º não existe a necessidade da indicação do valor da causa. E isso, por muito tempo, foi uma discussão jurídica muito grande. Se havia necessidade ou não da indicação do valor da causa, quando da propositura da reclamação trabalhista. Só que hoje, a gente sabe que por uma questão de praxes de todo e qualquer advogado que se preze, utilizando o CPC de forma subsidiária,
há a necessidade de que toda reclamação trabalhista ela indique o valor da causa, até porque é o valor da causa que indica o rito. E hoje, com a necessidade da indicação do valor em cada pedido, o valor da causa nada mais é que o somatório de todos os pedidos que você liquidou, somando tudo, o valor da causa vai ter que estar lá, indicando se o meu rito é ordinário, sumário ou sumaríssimo. Lembrando que sumário está dentro aí, né, da esfera do sumaríssimo. Geralmente o empregado escolhe o sumário quando ele quer que a causa seja mais célere, já que é 2 salários mínimos e não há possibilidade de recurso, a não ser que seja em caso extraordinário. Aí a parte, se quiser, escolhe o rito sumário, mas a grande maioria escolhe ou o rito ordinário ou o rito sumaríssimo. Tudo ok até aí, meu povo? Ok, então vamos lá. Vocês vão ver que também não vai estar lá no nosso 840 parágrafo 1º, também não vai estar lá a questão das provas que se pretende produzir. É bem verdade que, por uma questão de praxis jurídica também, nós colocamos sempre um protesto por provas, demonstrando ao magistrado trabalhista quais são as provas que você vai produzir, né, nesse procedimento. E a gente coloca a seguinte expressão, meu povo: protesto por todos os meios de prova em direito admitidos, e em especial a juntada posterior de documentos, a oitiva das testemunhas, o depoimento pessoal das partes, enfim, tudo o que o controvertido dos autos assim exigir. Então, esse texto é as provas que a parte pretende produzir, levando-se em consideração que durante o processo, né, existem outras oportunidades. Aliás, quando você pede insalubridade, por exemplo, existe a necessidade da prova pericial, que é necessária para o deslinde do feito. Nenhum juiz ele pode julgar insalubridade sem que haja o perito atuando para trazer a prova técnica aos autos. Então, há uma necessidade de sempre você se expressar pela necessidade de produção de provas no processo trabalhista. Ok, meu povo? Vamos para frente. Uma coisa interessante também que eu gosto muito de frisar, nem sempre está nos livros, até porque essa construção, na grande maioria das vezes, é jurisprudencial, sobre a possibilidade de aditamento da petição inicial. Veja, eu não estou falando de emenda. A emenda inicial, que está lá previsto no Código de Processo Civil, que você pode, no prazo de 15 dias, determinado pelo juiz, trazer uma correção de um erro que ocorreu quando da propositura da ação. A gente fala em aditamento, é algo que você deixou de incluir na sua petição inicial. Você lembrou posteriormente sobre a necessidade de incluir, e aí acontece muito na prática de você ter que fazer um aditamento dessa petição inicial para que você possa complementar aquilo que na sua primeira peça você pediu e esqueceu, às vezes, de colocar. Aí a grande pergunta é: Fred, até quando eu posso realizar o aditamento da minha petição inicial? Se você for olhar para o Código de Processo Civil, o Código de Processo Civil vai dizer que se a parte ré já tinha sido notificada, o aditamento da inicial só poderá ocorrer com o consentimento da parte contrária, tá? É o que vai nos dizer aí o Código de Processo Civil. Todavia, estamos aqui na seara da Justiça do Trabalho. E aí a pergunta é: acontece da mesma forma? A resposta é negativa. Vocês vão ver que é o seguinte:
falei para vossas excelências que quando a parte ingressa com a reclamação trabalhista, a outra parte será notificada, que é a mesma coisa da citação. A outra parte tomará conhecimento de que está sendo acionada. Geralmente ocorre muito rápido. A maioria das notificações na Justiça do Trabalho é feita na modalidade postal, através dos correios, tá? Ou através do oficial de justiça. Mas, quando a parte ela é notificada, a parte ré vai procurar o advogado, porque no mandado só vem o dia da audiência, o horário e as chaves eletrônicas, dizendo a composição do processo judicial eletrônico. E a parte não vai ter acesso, por exemplo, ao teor da petição inicial. Geralmente, quem vai ter acesso a esse teor é o advogado que, munido do seu token, entra no sistema do PJE, naquele número de processo que foi gerado, e vai ter acesso ao teor da petição inicial. E vai dizer ao seu cliente, olha aqui, ó, fulano de tal pediu isso e aquilo. E aí, você, como advogado da empresa, vai ter que formular a contestação. Então, digamos que a parte já foi notificada e a audiência vai ocorrer daqui a um mês ainda. Aí a pergunta é, a parte já foi notificada, eu posso aditar a petição inicial? Resposta positiva. A petição inicial ela pode ser aditada até o dia da audiência inaugural, até o dia da audiência inicial. Meu povo, veja que só coisa interessante. Agora, digamos que no dia da audiência, eu levante a mão e diga, excelência, pela ordem, eu gostaria de aditar a petição inicial. O juiz, sabendo da necessidade, da possibilidade de que isso pode ser feito, ele vai abrir a ata para você aditar a petição inicial. Você adita a petição inicial oralmente e, obviamente, vai ter que oportunizar a parte contrária a manifestação referente àquele aditamento. Porque a parte contrária só contestou aquilo que já estava na primeira petição inicial. Você agora, na audiência, complementou a petição inicial com outros pedidos. Fred, eu posso fazer isso? Posso. Até quando? Até o dia da audiência. E aí, como é que acontece? O juiz vai dar oportunidade a outra parte. Se o advogado já tiver condições de realizar a defesa e tiver, né, as provas para rebater aquilo, o advogado já faz oralmente ali em audiência e a audiência transcorre normalmente. O advogado diz, o juiz pergunta, vai continuar, doutor? Quer fazer a defesa? O advogado, sim, vou fazer essa aqui, a defesa já tem como a gente rebater a minha tese de negativa de vínculo, dá para a gente rebater aqui. Em contrapartida, se o advogado necessitar de informações maiores para fazer a defesa contra o aditamento, em respeitabilidade ao princípio do contraditório e da ampla defesa, o juiz terá que conceder prazo para que a parte contrária fale sobre o aditamento. E a audiência não ocorrerá. Então veja que isso é uma questão de praxis processual, é uma questão que você só aprende na tora, quando está lá na labuta do dia a dia da Justiça do Trabalho, e que às vezes, né, nem sempre aquilo que está no Código de Processo Civil vai ser utilizado no processo do trabalho. A gente sabe que tem que haver uma compatibilidade entre aquela norma do processo civil com a norma processual trabalhista. Ok, meu povo? O que eu acabei de explicar sobre aditamento da inicial está claro como a nascer das águas ou ainda padece de nebulosidade? Se manifestem. Meu povo? Vocês estão
estão assistindo a live de Marília Mendonça, não? Claro que não. Você pensa o que da gente? Já tá. Então, barulho, Eu queria saber se tá dando para entender, se tá mais devagarzinho, tá mais palatável, como é que tá? Ou tá uma bosta? Tá bom, Rick. Se tiver uma porcaria, me avisa, pelo amor de Deus. Tranquilo? Tranquilo. Tá. A gente já tratou sobre jus postulandi. Eu vou pular essa parte do jus postulandi, uma vez que a gente já tratou da súmula 425 do Tribunal Superior do Trabalho, que geralmente é aquilo que é pedido em prova sobre jus postulandi, né? Vocês sabem que o jus postulandi da parte está limitado às varas do trabalho e aos tribunais regionais do trabalho, tá? Não cabendo a parte agir nos recursos de competência do Tribunal Superior do Trabalho, que vão ser analisados pelo Tribunal Superior do Trabalho ou por tribunais superiores. Também não pode a parte usar do jus postulandi para impetrar mandato de segurança, para ingressar com ação rescisória ou com ação cautelar. Isso é o que está dizendo lá a súmula 425 do Tribunal Superior do Trabalho, que despeca em provas. Tá certo, meu povo? Então, já que a gente tratou dessa parte inicial aí da reclamação trabalhista, tá? Da propositura da ação, perceba que eu estou falando para vocês do pontapé inicial do chamado dissídio individual trabalhista, que começa com a reclamação trabalhista. A parte contrária é notificada para apresentar a sua defesa. Quais são as espécies de defesa clássicas que o empregador ele pode utilizar quando ele é acionado, tá? A contestação, que é a peça de bloqueio principal, a exceção de incompetência, tá? Que é a exceção de incompetência territorial, ou a exceção de incompetência de impedimento ou suspeição do magistrado, e a reconvenção, que é uma inversão de polos. Reconvenção, que é uma inversão de polos. Quem é autor deixa de ser autor e passa a ser réu. Quem é réu deixa de ser réu e passa a ser autor. E isso pode acontecer na Justiça do Trabalho. Lá na frente, um pouquinho, eu vou explicar para vocês como isso acontece, tá? Há ainda a possibilidade da impugnação ao valor da causa e há ainda a possibilidade da impugnação à concessão dos benefícios da justiça gratuita, que isso dá lá para frente, a gente vai suscitar depois com vocês. Eu quero ver com vossas excelências agora a contestação trabalhista. A contestação trabalhista. Imagine que você aí é advogado da empresa. Imagine que você recebeu aí o mandado e você já sabe do dia da audiência e do horário. Aí você vai na sua casa, pega o seu token, abre o PJE, consulta o processo e vê todo o teor da petição inicial. Mostra para o seu constituinte, pega todas as provas para elaborar a defesa. Deixa eu fazer uma pergunta para vossas excelências. Qual é o prazo mínimo que a parte ré tem que ter para realizar uma defesa trabalhista? São quantos dias? 5 dias. 5 dias, perfeito. Vocês sabem que esse prazo mínimo, ele não pode ser suplantado. Ou seja, se não for respeitado esse prazo mínimo, é possível que seja alegado, inclusive em audiência, a nulidade de citação, que causará a extinção do feito sem julgamento do mérito, tá? Por uma nulidade aí processual. Ok, meu povo? Então, é necessário um certo prazo para elaboração da defesa. Aí você, como advogado, está lá no conforto do seu lar, abriu o PJE, está elaborando a defesa. E elaborou uma defesa pipoco do trovão. Aquela defesa extraordinária que quando você vê que termina, tem vontade de emoldurar.
na parede e dizer: esta é a minha Mona Lisa, é a minha obra-prima. Aí você fez a sua contestação e o dia da audiência está marcado ainda para uns 20 dias à frente, mas você já está com ela pronta. Como nós estamos em prazo de PJE, em tempo de PJE, você já pode colocar ela lá no sistema. Não havendo a necessidade de colocar essa contestação para a parte ter acesso, a parte autora ter acesso. O que é que você pode fazer? Você pode juntar essa contestação numa modalidade sigilosa, ou seja, você coloca lá o íconezinho e pede o sigilo daquela peça. Ela vai ficar indisponível para a parte autora. E o juiz vai retirar o sigilo daquela contestação no dia da audiência. Perfeito, meu povo? É possível que isso aconteça. Por quê? O prazo para apresentação da defesa trabalhista é até o dia da audiência. Pergunto a vossas excelências, se vossas excelências estão comigo aí. Temos 13 pessoas na nossa sala de reunião. Pergunto a vossas excelências: eu posso fazer uma defesa na audiência oralmente, uma contestação? Ela pode ser oral, sim ou não? Sim. Qual é o prazo, meu povo, da defesa oral? 20 minutos. 20 minutos. Vocês já estão prontos para advogar na vara do trabalho já, meu povo. 20 minutos é o prazo que você tem para fazer uma contestação oral. Obviamente não é aconselhável, somente em casos excepcionais que você vai fazer isso, né? Mas é necessário que você tenha o tempo suficiente para elaborar uma defesa técnica, uma defesa que aponte todos os pontos de bloqueio. Por quê? Existem dois princípios que regem a contestação trabalhista, que é o princípio da eventualidade e o princípio da impugnação especificada dos pedidos. O princípio da eventualidade vai nos dizer o quê? Toda a matéria de defesa, ela tem que ser esgotada na contestação. Repito, quem quiser anotar, o princípio da eventualidade nos diz que toda a matéria de defesa tem que ser esgotada na contestação. Então, Fred, digamos que eu esqueci alguma coisa, está precluso o seu direito. Você tem que esgotar toda a defesa técnica. Se você tem preliminar a suscitar, prejudicial a suscitar, defesa de mérito direta ou indireta para suscitar, tem que ser tudo esgotado na minha contestação, sob pena de preclusão. A não ser que seja uma matéria de ordem pública, a não ser que seja uma matéria de ordem pública que possa ser suscitada em qualquer fase processual, tá? A saber, a questão da prescrição e da decadência, tá? Há uma necessidade de se suscitar na Justiça do Trabalho, tá? Principalmente por causa do princípio da proteção. Ainda há um entendimento de que se a prescrição ela não for suscitada, ela não pode ser suscitada de ofício pelo magistrado. Ainda há magistrados que pensam diferente, mas a grande maioria no sentido de que o princípio da proteção aí está em prol do obreiro, em prol do operário, ok? Que a prescrição ela tem que ser suscitada pela parte, mas como é matéria de ordem pública, pode ser suscitada em qualquer fase do processo. Esse é o princípio da eventualidade. O princípio da impugnação especificada dos pedidos, ou específica dos pedidos, eu já tratei com vossas excelências quando a gente viu princípios do processo trabalhista. Na contestação trabalhista, não se admite uma contestação genérica. Pedido por pedido tem que ser rebatido pelo advogado da reclamada. Pedido por pedido tem que ser impugnado
sob pena de reconhecimento tácito daquele pedido que não foi impugnado. Um pedido que não foi impugnado é porque o reclamado reconhece a existência daquele direito, daquele pedido. Oi, meu amor, venha cá falar com o pessoal, venha, rapidinho. Venha dar o oi pro povo. Eu quero meu celular carregando. Venha cá, dá um oi pro pessoal. Diga tchau, meu povo. Tchau, meu povo. Como é que você faz a apresentação aí pro... Fala, meu povo. Hoje estamos Vem cá, com mais pertinho, um vem. vídeo. Sim, vá. Diga. Fala, meu povo. Hoje estamos com mais um vídeo de outro povo que se chama Pilurito. Pilurito. Fião. Ele tem que ler mais blogueiro do que o senhor. Ele é o quê? Quero meu celular carregando. Mais blogueiro. Depois. Blogueiro. Eita, que a palavra não é sair. Mais blogueiro. Já passei o youtuber. Ele tá treinando já para isso. Espero que ele ganhe dinheiro mais. Também. O senhor se empolgou, né? Não, ainda não, meu querido. Aí eu vou fazer uma live amanhã, se vocês puderem assistir, sobre as medidas provisórias, né? E a decisão do... show, já preparar a cerveja. Não, cara, e foi um advogado de Goiânia que fez o convite, fiquei muito feliz, né? Eu, na minha insignificância, o pessoal aí nas lives olhando aí pra gente, né? Então isso é bom, graças a Deus. Em breve farei outras aí, espero que vocês possam participar. Pessoal, então voltando para o princípio da impugnação especificado. Quem tá comigo? Tamo junto? Tamo junto. Vai ter intervalo, né? Bora Intervalo para quê, criatura? Vamos pegar 2 horas direto feito murro no olho. Como? 2 horas direto feito murro no olho. 9 horas a gente termina. Não. Bora. 9 horas a gente termina. Meu Isso. Deus, eu perdi bateria Medusa cantando. Vocês estão com o celular ou com o computador. Quem tiver com o celular, vai com o celular. Vai mijar, comer, fazer alguma coisa. Tá certo? Meu Deus. Veja só. Aí, meu povo, presta atenção. Digamos que a minha tese, estou falando de impugnação especificada do pedido. Digamos que a minha tese é de negativa de vínculo pura. Ou seja, Elton, que entrou com a reclamação trabalhista contra mim, para mim, Elton nunca foi meu empregado. Ele nunca trabalhou lá. Elton tomou veneno. Inventou aí uma tese que não existe. Ele nunca trabalhou para mim. Isso é negativa pura. Se ele nunca trabalhou para mim, qual é o direito que ele tem de pedir alguma coisa contra a minha empresa? Nenhum. Então, para mim, todos os pedidos que Elton fizer são improcedentes, porque Elton nunca trabalhou para mim. Então, parta do pressuposto de que se eu chegar para o juiz e fazer a seguinte defesa, tendo em vista que o empregado reclamante nunca trabalhou para a empresa reclamada, desconhecendo a existência de vínculo empregatício entre as partes, requer a reclamada a improcedência de todos os pedidos da exordial, com a necessidade de condenação da parte autora em litigância de má-fé e custas e honorários sucumbenciais. Ponto pede deferimento. Eu pergunto a Vossas Excelências, essa contestação serve para alguma coisa? Não serve. Porque é uma contestação genérica. Pedido por pedido da reclamação trabalhista, por mais que a tese seja uma só, seja negativa de vínculo pura, você vai ter que rebater ponto por ponto. Aviso prévio, improcede este pedido, tendo em vista que o empregado nunca trabalhou para o empregador. Tá? Férias, período 2017-2018, mais um terço, improcedente mais esse pleito, uma vez que nunca houve vínculo empregatício entre as partes. 13º proporcional. Deve ser indeferido mais este pedido, uma vez que nunca houve vínculo empregatício entre as partes. Você vai ter que rebater ponto por ponto. Copiou aí, meu povo? O nome desse princípio é a impugnação especificada, que trata da nossa contestação trabalhista. Ok, até aí, sossego na vida,
Posso passar adiante? Vamos lá. O que é que eu quero ver com vocês agora? Uma estrutura da minha contestação, falando um pouquinho sobre a necessidade de se estabelecer uma parte importante da nossa conjuntura processual, que é a defesa do réu, já que a gente está falando de contestação. E eu queria trazer para vocês, aluno, a questão das preliminares de mérito, que estão presentes lá no artigo 337 do CPC. Meu povo, deixa eu ver se eu consigo fazer aqui para vocês um compartilhamento de tela para colocar aqui o CPC nesse artigo. Artigo 337, CPC, para a gente trabalhar um pouco sobre ele. Deixa eu ver se o danado aparece. Vocês estão assistindo às lives que estão ocorrendo na seara trabalhista, meu povo? Muita gente fazendo live aí. Tá dando muita informação boa. É melhor tu perguntar se a gente tá assistindo a live dos cantores. As lives dos cantores. Vocês estão vendo que as lives dos cantores estão dando a confusão, né? Enquadraram o Gustavo Lima. Porque Gustavo... Não foi, rapaz. Porque Gustavo Lima tomou uma da Muganga. Acho engraçado que... Professor, isso é Bruno que pode tomar um pai. Que Bruno, do Bruno e Marrone, tomou uma da Muganga também. Ninguém falou nada, não foi? É gente invejosa, nem ajuda e fica atrapalhando. Vocês são a onda. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar com vocês essa tela aqui. Uma janela aqui para colocar. Tá aparecendo para vocês aí a minha tela aqui? Tá carregando. Também tá. Agora tá. Agora já apareceu? Apareceu. Isso é um ponto importantíssimo da nossa contestação trabalhista. Por quê? É aí onde o advogado ele faz uma defesa técnica. Porque aqui... Não apareceu, não. Não apareceu para quem? Para Ítalo? Foi, só estava indo do senhor, só. Só tá aparecendo eu, é? É. Ô, Ítalo, vê se tu consegue abrir aí, pelo menos. No... Foi. Apareceu? Pronto. Foi. Aí, vejam só. Acompanhe comigo aí que o artigo 337, ele trata das questões técnicas que podem suscitar a chamada extinção do feito sem julgamento do mérito, tá? O caput do 337 diz assim: incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar. Então, parta do pressuposto de que isso aqui, ele pode trazer uma consequência jurídica para o processo como um todo, como é a questão da nulidade de citação no inciso 1º, tá certo? Ou, simplesmente, a inépcia da petição inicial com relação a um determinado pedido. O que não prejudica, o que pode não prejudicar a petição inicial toda, mas pode prejudicar um pedido em específico que não foi realizado da maneira correta. Por exemplo, como eu disse a vocês, lembra que eu falei das horas extras, que o pedido tem que ser certo e determinado? E quando eu disse para vocês que o pedido certo e determinado envolve a necessidade de colocar para o juiz, de forma específica, que verbas seriam essas, em que as horas extras elas deveriam incorrer. Se eu não fizer isso, poderá acarretar a chamada inépcia daquele pedido. Vai acabar com a petição inicial, se eu tiver outros pedidos, não. Mas eu posso suscitar a inépcia daquele pedido em específico. O que significa dizer que
Lá o juiz, na sentença, vai extinguir aquele pedido e vai julgar os demais. Todavia, se eu quiser pedir novamente aquelas horas extras, eu tenho que entrar com outra ação. Percebe, meu povo? Já baguncei ou não a vida do autor? Alguém entendeu o que eu falei? Ou não entendeu? Não, repete. Não entendi foi nada. Não. Entendi também não. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu vou compartilhar um outro caso prático que aconteceu comigo, tá? Deixa eu só tentar ver se eu consigo fazer isso aqui para vocês. Deixa eu parar essa apresentação e colocar uma outra apresentação para vocês. Isso que eu vou mostrar a vocês agora, geralmente eu mostro nas aulas práticas, mas vai dar uma ideia para vocês como é que acontece o reconhecimento de uma preliminar de mérito, o que é que pode causar no processo. Deixa eu pegar aqui o... Cadê a danada da sentença? Bem, enfim, eu não estou achando. Mas eu vou explicar para vocês, vou repetir. Vamos lá, voltando. Veja só. O que é que eu estou falando para vocês? Eu estou falando de defesa técnica, preliminar de mérito. Todas as preliminares de mérito vão estar aonde? No artigo 337 do CPC. Toda vez que eu tiver que alegar alguma preliminar de mérito para rebater na contestação uma petição inicial, eu vou ter que olhar para este artigo. Se qualquer um desses incisos do artigo 337 eu puder alegar na minha contestação, eu não posso fazer isso no mérito. Eu tenho que abrir um tópico e fazer das preliminares de mérito. Aí eu vou colocar da inépcia da inicial. E eu vou demonstrar por que a petição inicial do autor está inepta. Ou seja, falta pedido, falta causa de pedir, tá? Da narração fática não há uma conclusão lógica. Então, tudo isso é inépcia. Se isso acontecer, por exemplo, uma ausência de fatos, de causa de pedir, se não tem causa de pedir e eu pedir horas extras, aí o juiz vai falar, de onde vem essas horas extras? Mas quem tem de demonstrar isso é o juiz ou é o réu na contestação? É o réu. Onde é que o réu vai fazer isso? Na contestação, em sede de preliminar de mérito. Aí ele vai levantar essa tese da inépcia, vai mostrar ao juiz, aí o juiz, quando for julgar, vai prestar atenção nessa tua defesa técnica e ele pode sacudir isso na sentença. O nome disso é defesa preliminar de mérito. Defesa técnica realizada pelo réu na contestação. Se você for ver comigo lá no 337, eu tenho 13 incisos. 13. Alguns deles não vão ser frutos da contestação. E eu vou dar um exemplo. O segundo, ele fala de incompetência relativa. Aí vai a minha dica para Vossas Excelências hoje. Ainda hoje é possível encontrar advogados que suscitam a exceção de incompetência relativa, que é aquela territorial, em sede de contestação em preliminar de mérito. Está errado. Por quê? Porque a reforma trabalhista disse que a exceção de competência tem que ser em uma peça à parte, tá? A exceção de incompetência relativa, que é a territorial,
tem que ser em uma peça à parte e o prazo é diferente da contestação. O prazo é com 5 dias da notificação. Depois que a parte for notificada, a parte ela tem 5 dias para entrar com a exceção de incompetência. E ainda tem advogados que hoje dizem que o juiz é territorialmente incompetente na contestação em sede de preliminar. Está errado, não se aplica. Ou seja, esse ponto aí do Código de Processo Civil não é aplicável ao processo do trabalho, porque eu tenho uma norma seletista que já trata disso. Tranquilo, meu povo? Tá dando para entender mais ou menos essa questão de defesa técnica? Mais ou menos, mas tá dando para entender. É porque a gente, sem mostrar, né? É porque eu não preparei um tópico aqui para mostrar a vocês, mas assim, outra aula, semana que vem, eu vou preparar como se fossem uns slidezinhos e mostrar para vocês. Eu acho que fica mais... É bom assim, que a gente vai acompanhando. Mais prático, né? É porque... Ou manda um material, faz um material que a gente imprime e acompanha também, né? Eu mandei para o Google Classroom de vocês um material sobre dissídio, agora bem resumido, sobre reclamação trabalhista. Eu mandei para vocês, inclusive foi um material do professor Gustavo Cisneiros, que está disponível, muito bom. Foi um link, não foi de um site que tu mandou? Foi um link com material só de reclamação trabalhista, o Pipoco do Trovão. Não sei se vocês chegaram a abrir, chegaram a acessar. Mas tinha muita página para entender. Não tá obrigado, tá certo? A ler tudo. Vocês não estão obrigados a ler tudo. Só que ali ele traz, assim, quase que de forma exaustiva, a questão da reclamação trabalhista, né? E é bem interessante, porque é uma das peças mais importantes, que é aquela que você vai mostrar ao juiz qual é a sua pretensão, né? Então, depois vocês leem com calma aquele material ali. Tá bom, meu povo? Sossego na vida. Não vai cair na prova aquilo ali. O que vai cair na prova, eu vou dizer para vocês. Certo? Beleza. Vou falar aqui numa live exclusiva sobre a nossa prova, lá na frente. Um resumão para a prova. Vou, cara. E assim, provavelmente só vou colocar um assunto para a prova de vocês. Provavelmente vou colocar só um assunto. Eu tô muito bonzinho. Eu tô muito bonzinho. Você já tem um lugar garantido no céu. Eu creio que sim, eu creio que sim. O Senhor perdoa os meus pecados. Amém. Vê só, meu povo. Aí... Também pouquinho. Fala, quem foi que perguntou? Falei nada não. Falei dos pecados, mas deixa pra lá. Vamos pra frente. Galera, aí... outra coisa que é interessante falar sobre o 337, eu disse a vocês que a grande maioria deles trata, né, de extinção do feito sem julgamento do mérito. Se vocês olharem para mim o inciso 8, o que é que vai estar no inciso 8 do artigo 337? Qual é o nome que está aí no inciso 8? Não é conexão? Isso. Na conexão. Aí, deixa eu só mandar aqui o código pro pessoal, que o pessoal tá pedindo para entrar. Código da aula. Aí eu pergunto a vocês, gente, o que significa a conexão? O que seria a conexão? O laço entre as partes. Na realidade, a conexão, ela requer a reunião dos feitos, não é isso? A gente tirou conexão agora. Vocês estão vendo isso agora, é? Estão vendo o processo civil, é? Com quem? Osias. Com Osias. Pronto, vê só. A conexão, ela ocorre quando há uma identidade de pedidos e de causa de pedir. E o que é que acontece?
Acontece que quando existe essa identidade entre duas ou mais ações, entre pedidos e causa de pedir, perceba que há uma grande possibilidade de existir pensamentos diferentes, né? A depender dos juízes que forem julgar aquela causa. Então, digamos que eu estou lá com duas ações, uma na primeira vara, uma na segunda vara do trabalho de Caruaru, com o mesmo pedido, mesma causa de pedir, tá? Quem foi que arrotou aí? Misericórdia. Isso está gravado, viu, meu povo? Aí, com o mesmo pedido ou mesma causa de pedir, e aí, para evitar os julgamentos díspares, julgamentos contrários, né, sobre o mesmo objeto, aí o reclamado vai pedir a reunião dos feitos. Então, eu não vou pedir na conexão a extinção do feito sem julgamento do mérito, percebe? Vou pedir a reunião dos feitos para que evite julgamentos díspares. E isso acontece, meu povo. Isso acontece. Então, há uma necessidade de você pedir a reunião dos feitos. Tá? Outra coisa, o inciso 12 fala de falta de caução ou de outra prestação que a lei exige como preliminar. Na Justiça do Trabalho não tem nenhuma ação que exija essa caução, o que é praticamente uma preliminar que não se utiliza na contestação trabalhista. Ok, meu povo? Até então, tá tudo ok com contestação? Todo mundo acompanhando? Ok. Para terminar a nossa aula de hoje, a gente vai tratar do último tópico, que é a prejudicial de mérito na contestação. E as prejudiciais de mérito na contestação são duas: prescrição e decadência. Prescrição e decadência. Na Justiça do Trabalho, a regra é que eu tenha duas espécies de prescrição: a prescrição bienal e a prescrição quinquenal. Tá? Depois, lá na frente, eu vou explicar um pouco sobre prescrição total. Tá? Mas a prescrição bienal é aquela que tem por marco inicial o fim do contrato de trabalho. Extinguiu o contrato de trabalho, o empregado ele tem 2 anos para ingressar com a reclamação trabalhista. Agora dentro é o meu filho mais velho, João Davi. Venha dar oi pro povo aqui. Oi. Oi, pessoal. Esse é o meu mais velho. E aí, a prescrição bienal, ela vai ter como marca inicial o fim do contrato de trabalho. Se depois do fim do contrato de trabalho, da demissão do obreiro, da extinção do contrato de trabalho, passou 2 anos, o empregado não reclamou, não entrou com reclamação trabalhista, morreu, chorou, não tem mais o que reclamar. Opera-se a chamada prescrição bienal. Atenção, meu povo! Prescrição bienal não se suscita em sede de preliminar. Por quê? Porque a prescrição bienal e a prescrição quinquenal, ela tem por condão, tem por consequência jurídica a extinção do feito com julgamento do mérito. Com julgamento do mérito. Então, se é com julgamento do mérito, ela é uma prejudicial de mérito e não preliminar de mérito. Perfeito, meu povo? Então, na sua contestação, você vai fazer as preliminares de mérito analisando o artigo 337 do CPC e as prejudiciais de mérito você vai suscitar prescrição e decadência conforme o caso. Tudo ok, meu povo? Vou repetir, preste atenção. Nas preliminares de mérito da contestação, eu vou suscitar os incisos do artigo 337 do CPC, conforme o caso. Se for nulidade de citação, inciso 1º, tá? E por aí vai. Toda vez que eu for suscitar prescrição ou decadência, tem que ser em sede de prejudicial de mérito e não em sede de preliminar, porque a consequência jurídica é a extinção do feito com julgamento do mérito. Suscitar prescrição em preliminar é atecnia,
tá? Demonstra uma falta de zelo técnico na elaboração da defesa. E vocês, como são alunos Unifacol, alunos do Pipoco do Trovão, não podem cometer esse erro. Quem concorda, dá um gritão. Meu povo, temos que lançar essa live aí no YouTube. Negócio extraordinário. Então, parte do pressuposto de que a prescrição bienal é aquela que tem por marco inicial o fim do contrato. Já a prescrição quinquenal tem como marco inicial a propositura da ação. Veja, prescrição bienal, terminou o contrato de trabalho, eu conto da extinção do contrato de trabalho 2 anos para frente. E a prescrição quinquenal tem como marco inicial a propositura da ação. Então, tem muita gente que vai dizer para você, os direitos trabalhistas você só pode requerer os 5 últimos anos. E aí o cara diz assim, o cara esperou 1 ano para entrar com a reclamação trabalhista, ele pode requerer os 5 últimos anos do contrato de trabalho. Tá errado. Você começa a contar os 5 últimos anos a partir da propositura da ação. Doutor Marcílio, doutor Marcos Teodoro, vocês estão ligados nessa parada de sucesso? Acho que não. Vê, presta atenção. Na realidade é simples. Porque é o seguinte, a partir do momento em que eu propus a ação, é que eu vou contar 5 anos para trás. Se eu demorei 1 ano para propor a ação, 1 ano do meu contrato de trabalho pipocou, morreu, porque a justiça não acode aos que dormem. A justiça não socorre aqueles que dormem. Então, parta do pressuposto de que se você demorou 1 ano, isso vai ter consequência para o seu contrato de trabalho. Tá? Trouxe um lanchinho. Quem quer pão de queijo? Acabei de devorar 2 hambúrgueres. E aí, parta do pressuposto, meu povo, de que no momento em que eu propus a ação, é que eu vou contar 5 anos para trás. Então, se eu propus a ação em 10/10/2010, tá? Eu vou contar 5 anos para trás, o que significa dizer que em 10/10/2005, né, é o meu marco final. O que está para trás de 10/10/2005 morreu. Morreu. Perfeito, galera? Sim. Ok. Prescrito está... Não, calma. Falta uma. Não, prescrição... Ela fez 2 horas. Não, calma. Prescrição do FGTS. A gente só tem 1h30, galera. 1h30. E eu estou morrendo de saudade. Estou me sentindo mais próximo de Vossas Excelências. Preste atenção. A pressão do FGTS... A pressão do FGTS, ela era trintenária. O que isso significa dizer? Significa dizer que se eu trabalhei 30 anos, 40 anos para alguém e nunca tinha sido depositado meu FGTS nunca foi depositado, eu podia requerer os 30 últimos anos da propositura da ação 30 anos para trás. Só que o STF, fazendo o que não deveria fazer, entendeu que a pressão do FGTS não poderia ser mais trintenária. E Gilmar Mendes, né, naquela mente dele, chegou e disse o seguinte: se todos os direitos trabalhistas prescrevem em 5 anos, por que o FGTS deve prescrever em 30? E derrubou. E disse que a prescrição não é mais trintenária do FGTS, ela é quinquenal, igual a todos os direitos trabalhistas. Só que modulou os efeitos. Até o ano passado, era possível você requerer prescrição trintenária de FGTS. Só que todo empregado agora, de 2019 para frente, que requerer FGTS, só vai poder requerer os 5 últimos anos.
tá? A prescrição passou a ser, desde o ano passado, quinquenal para todas as reclamações trabalhistas após a modulação dos efeitos. Isso vai estar, meu povo, sabem que súmula, deixa eu dizer a súmula para vocês, onde vai estar essa prescrição do FGTS. Anotem aí, por favor. Súmula 362 do Tribunal Superior do Trabalho. Súmula 362, tá? Vou dizer a vocês qual foi o dia de 2019 que foi o marco para a prescrição quinquenal. 13/11/2019. De 13/11/2019 para frente, quem quiser requerer FGTS agora só quinquenal. Só o quinquenal. Por causa da modulação dos efeitos. E aí, galera, a decisão foi de 2014. Foi em 2014 que isso aconteceu. E quando eu falar em prescrição, meu povo, anote os artigos aí que vocês vão fundamentar a peça para falar em prescrição. É artigo 11 da CLT. Anote aí, artigo 11 da CLT. Artigo 7º, inciso 29 da Constituição. Artigo 7º, inciso 29 da Constituição. E súmula 308, inciso 1º do Tribunal Superior do Trabalho. Repetindo, artigo 11 da CLT, artigo 7º, inciso 29 da Constituição e súmula 308, inciso 1º do Tribunal Superior do Trabalho. É onde vai estar a prescrição quinquenal e bienal. Repetindo, artigo 11, CLT, 7º, 29 da Constituição e súmula 308, inciso 1º do Tribunal Superior do Trabalho. Todo mundo anotou, meu povo? Sim! Repita a súmula, por favor. Repetir? O microfone de Renata é só para sim. A Renata é a que está mais empolgada, graças a Deus. A gente, pelo menos, né, Parece que vê... ela tá participando daquele joguinho, tá ligado? E coloca a música. Quer Aí tu vê, Renata? Uma mulher? Sim. Renata empolgada. Aí, artigo 11 da CLT, anota aí. Anota aí, por favor. Artigo 11 da CLT. Artigo 7º, inciso 29. Inciso 29 da Constituição. Súmula 308, inciso 1º do Tribunal Superior do Trabalho. 308. Arrasou, Renata! Ganhou a estrelinha de melhor aluna da noite. 308, inciso quanto? 1º do Tribunal Superior do Trabalho. Pessoal, eu quero saber o que vocês acharam da aula desse jeito, se foi legal. Logicamente, vou tentar melhorar com o passar do tempo, mas deu para suportar. Ficou bom, agora na Com certeza. sexta-feira é 12. Deu, foi muito boa, mas foi muito longa. Vamos diminuir mais um pouquinho para uma hora. Não dá para diminuir. Não dá. Marcílio está sem microfone, acabou de dizer aqui. Mas vejam só, a gente vai, logicamente que a gente está se adaptando a essa nova realidade. Não é o ideal. Eu queria muito estar com vocês. Realmente, eu estou sentindo muita falta da aula presencial. Eu estou tentando me adaptar também a essas novidades legislativas, das medidas provisórias. Está tomando um bocado do meu tempo de achar dentro dessas medidas provisórias. Mas é preciso que as nossas aulas elas continuem. É preciso que as nossas aulas elas tenham um dinamismo e vocês possam participar. E dentro desse viés eu quero saber da opinião de vossas excelências, o que é que eu preciso melhorar. A gente já identificou que é necessário que eu traga para a aula de vocês algum slide, alguma coisa para mostrar essas questões, para que vocês não precisem anotar, fazer o material. Ou material anterior, assim, pode mandar que a gente imprime. Pelo menos a gente imprime e já vai acompanhando. Já resolve o problema. Pronto, então vou fazer dessa forma. Mas assim, a parte da dicção, tá dando para ouvir direitinho?
Então, assim, só você respirar um pouquinho mais devagar. Tá bom. É. Vou fazer mais devagar, então. É aproveitar. Tu vai Aprove- colocar esse vídeo do... Vou disponibilizar no Google Classroom e no YouTube. Ele é muito blogueiro, ele tá Ótimo, que eu vou competindo assistir, não. triste. Na YouTube vai... O meu canal do YouTube tá assim. Tá bombando. Eu estou muito Quantos feliz. inscritos já? Quantos inscritos? Só tenho 369 só. Então só tem que pedir no final do vídeo, se inscreva no canal, dê like. Eu vou pedir. Diga assim, e diga assim, se vocês estão gostando do conteúdo, dê o like e continue. Eu vou fazer isso. Vai ensinar o vigário a rezar, é? Nada, eu tô engateando, mas assim, eu tô aprendendo um pouco com essa nova modalidade, a gente tá fazendo novos contatos e tá sendo legal. Gente, depois a gente quando tiver junto, eu vou passar todas essas experiências que a gente tem adquirido aí para vocês na vida profissional de vocês conseguirem algum destaque. E eu tenho certeza que isso vai acontecer com vocês. Eu quero agradecer a presença de todos vocês. Agradecer a presença do Dr. Felipe Costa Moura. Do microfone, Sara. Felipe Costa Moura entrou aí para nos ver. Felipe tá dando um alô para vocês aí, tá? Então a gente fica aí na nossa próxima aula, continuando contestação trabalhista. Felipe tá mandando um abraço, coraçãozinho para vocês aí, ó. Tá? E eu amo vossas excelências, gente. Obrigado por tudo. Deus abençoe. Beleza. Até a próxima. Fred com saudade. E povo do Trovão com saudade. Já lavou a mão. Eu também, muita. Deus abençoe. Abraço para todo mundo. Marcílio, galera. Marquinho. Abração. Deus abençoe. Valeu. Tudo de bom. Tchau, tchau. Tchau.